A paz do Senhor a todos os que estiverem vendo e ouvindo este mensageiro do Senhor, este simples servo que aqui vos apresenta. E hoje, apesar de toda essa pandemia, de toda essa tribulação, de todos os problemas que nós, pessoas, viemos enfrentando desde que essa doença começou a entrar no mundo, viemos passando por certos tipos de dificuldades, por certos tipos de momentos tanto apreensivos no mundo lá fora como nos trabalhos, também como em casa. Muitos relacionamentos estão se destruindo, muitas pessoas estão ficando depressivas, outras com ansiedade, tais quais a mim, que também enfrento a depressão, enfrento a ansiedade, mas eu busco em Deus, porque com tudo que a gente vem vivendo, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. E hoje eu queria trazer uma pequena mensagem que nos fala sobre tudo o que Deus tem a nos oferecer desde o início, e que Ele sempre esteve conosco, que Ele sempre estará conosco, que Ele nunca nos deixará de lado. Infelizmente, as coisas que acontecem aqui nessa terra nem sempre são da vontade de Deus, mas a gente acaba passando por certas coisas. E por que o Deus tão poderoso permite que essas coisas aconteçam? Porque a gente precisa entender o sentido da verdadeira palavra, de buscar o caminho de Deus, de buscar a Deus. E se não houvesse problemas, se não houvesse situações adversas, por que nós buscaríamos um Deus? Por que nós buscaríamos essa grandiosidade nas nossas vidas se não houvesse um motivo para isso? Porque a Bíblia mesmo é bem clara, e a gente sempre vê em todas as histórias que a partir do momento que um milagre viesse a acontecer na vida de alguém, primeiramente essa pessoa passaria por um momento de preparo, que era um momento de dor, talvez um momento de apreensão, alguma tempestade, porque como você vai ter uma vitória se você não tiver uma luta antes? E eu sei que Deus, Ele tem o melhor para todos nós, mas a gente vai ter que esperar até o tempo de Deus chegar e até as coisas se amenizarem. Eu quero estar lendo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1. Eu vou estar lendo do primeiro versículo até o versículo de número 14, para a gente ter um texto um pouco mais no sentido de como tudo começou, de como tudo se iniciou, aonde Jesus estava, como Jesus estava. Então eu vou estar lendo para vocês e a gente vai tentar, debaixo da graça do Espírito Santo, interpretar tudo aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecerão contra ela. Não houve um homem enviado por Deus Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra, fala conosco, ensina-nos a transportar essa mensagem aos corações daqueles que verem esse vídeo. Enche-os, ó Pai, com a tua santa presença, com teu Santo Espírito. Abre os nossos horizontes, as nossas visões e dê-nos entendimento em nossos corações para que nada, Deus, venha conturbar a nossa visão daquilo que é o principal de toda a história do mundo inteiro, que é o Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa-nos e cuida de nós, Pai. Amém, Senhor. Amém. Jesus, irmãos, meus queridos, mesmo com tudo isso que vem passando, Ele ainda continua curando, Ele ainda continua libertando, Ele ainda continua salvando. Mas a gente vira a nossa visão de uma certa forma que a gente acaba deixando de lado um pouco desse brilho que está nas nossas vidas e acaba se manifestando em meio a uma escuridão. Quando a gente vê a Bíblia dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, que tudo aquilo que foi feito no princípio foi feito com Ele e que sem Ele nada daquilo que se fez foi feito, é porque a gente tem a entender que Jesus Cristo já estava com Deus desde o início da criação, desde o início de todos os tempos. E hoje, anos, milhares e milhares de anos depois, a gente ainda vê o agir de Deus. Apesar de todos os momentos que a gente vem passando, a gente vem sentindo que Deus ainda tem cuidado de nós, porque a depressão ela vem e ataca os corações, ataca a carne das pessoas e a gente se sente muito fraco para poder agir, para poder se levantar. Mas a gente pede a Deus em oração, a gente busca a Deus e Deus ele nos dá força para poder ficar de pé. A primeira carta de Paulo aos Coríntios mesmo fala, no capítulo 10, no verso de número 12 e 13, que não nos veio nenhuma tentação que não fosse do homem. Mas Deus ele é fiel a ponto de toda tentação que a gente sofre, Ele nos provê força para a gente poder suportá-la. Então, tudo que a gente passa aqui é proveniente das nossas escolhas, da nossa carne, porque o pecado ele habita nessa terra de uma tal forma que a presença de Deus ela acaba sendo um pouco ofuscada por causa do pecado que nós carregamos na nossa carne. Então a nossa luta aqui nessa terra é para que a gente possa vencer essa carne, esse pecado, os principados e potestades que a gente vem lutando contra eles aqui na terra, é os nossos males mesmo, é o nosso próprio mal, é contra nós mesmos que está pregado na nossa carne. A luta diária que a gente tem é contra a nossa carne. A nossa busca diária por Jesus é porque Ele fortalece os nossos corpos de forma que a gente possa conviver com tudo isso que a gente vem passando. As guerras espirituais são com Deus. É Deus que envia os seus anjos para batalhar por nós. Nós não temos condições de lutar contra nenhum tipo de força espiritual. A nossa luta é contra os nossos pecados, é contra o mal que habita nessa terra. No plano celestial, a nossa oração nos coloca em um esconderijo, tal qual diz o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque nós nos escondemos das guerras espirituais debaixo das asas do Onipotente, nós descansamos na sombra dele para que ele com seus anjos batalhem por nós no reino espiritual. A nossa luta diária é contra a nossa carne aqui nessa terra.
E eu estou colocando isso no meio do nosso contexto, por quê? Porque nós temos que entender que desde o princípio Deus vem criando e vem colocando coisas boas nos nossos caminhos, mas que quando Deus ele se levanta para agir na vida de alguém, o inimigo sente raiva disso, porque ele sabe que quando Deus se levanta, ele perde força, ele perde poder, porque é mais uma alma para Deus, é mais uma alma protegida por Deus, não tem como ele atingir mais. Aí ele procura brechas. E essas brechas quem dão somos nós, através dos nossos pecados. Aonde a luz habita, a escuridão não pode habitar. Porque essa luz é Jesus. A luz da vida. A luz que alumia os homens. Essa luz é Jesus. E como eu posso dizer isso e testificar, tal qual João Batista testifica aqui que Jesus estava desde o início com Deus, que ele era Deus e que tudo daquilo que se foi feito, sem ele nada foi feito. Como eu posso provar isso? É simples, além do Evangelho de São João, que nos diz essas passagens, se você voltar lá no início, em Gênesis, no princípio da criação, a gente vai ver também, por interpretação, que Deus ele já tinha a companhia de Jesus naquele momento e do Espírito Santo na criação. Quando Deus criou céus e terras, ele disse, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas e sobre a face do abismo. A terra estava mergulhada em trevas, em escuridão. Então Deus disse que haja luz e houve luz. Mas se nós formos nos adiantar um pouquinho no primeiro capítulo de Gênesis, se não me falha a memória, a partir do verso de número 16, se não me falha a memória, mas está por ali entre o verso de número 10 e o verso de número 16, se não me falha a memória, é o verso 16, que diz que Deus fez luzeiros para diferenciar o dia da noite. Ele criou dois grandes luzeiros. O maior governaria o dia e o menor governaria a noite, que foi o sol e a lua, para fazer a diferença entre dia e noite, entre trevas e luz. Mas a Bíblia nos fala, logo no primeiro verso, que Deus criou céus e terra, que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e que era tudo escuridão. Então Deus disse que haja luz. Se o sol só foi criado a partir do verso de número 16, depois da criação das águas, da separação de céu e terra, da porção seca, da terra produzir suas ervas, do mar produzir os seus animais, se o sol e a lua só foi criado depois da criação de uma grande parte daquilo que Deus já tinha feito, que luz era essa que emanava, que clareou essa escuridão, que tirou essa escuridão da terra? Que luz era essa que governou na terra antes de Deus colocar o sol para governar o dia e a lua para governar a noite? Que luz era essa? João Batista acabou de nos dizer aqui, em alto e bom tom, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, meus queridos, essa luz que Deus disse, haja luz, nós podemos interpretar sim como Jesus Cristo. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas na escuridão e Deus criou os céus e a terra. Enquanto o Espírito Santo pairava sobre as águas, ele disse, haja luz. Então nós podemos entender que olha a Trindade Santa se completando. Deus na criação, o Espírito Santo pairando e a luz de Jesus se aproximando e tirando toda a escuridão. Vocês estão entendendo essa mensagem? Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar nesse momento? Que não importa a treva que você esteja vivendo, não importa o tamanho da escuridão que você esteja mergulhado nela, ore a Ele, peça a Ele essa luz que emana de Jesus na sua vida,
peça a Ele para transportar para você essa luz, para que essa escuridão, peça ao Espírito Santo de Deus para pairar sobre esse abismo que está na sua vida, para que essa luz de Jesus venha clarear novamente a sua vida, para que você saia dessas trevas, para que você saia dessa escuridão e possa sentir novamente o que o poder de Deus tem para fazer na sua vida, para você sentir de novo a vontade de viver, porque essa luz que emana de Jesus, ela nos traz vida, ela nos traz esperança, ela nos faz enxergar o que está por vir, ela nos tira da depressão, ela nos tira a ansiedade, ela nos tira tudo quanto é tipo de coisa ruim que venha destruindo as nossas visões, que venha amenizando, meu Deus do céu. Que o meu Deus venha amenizando essas dores que nós sentimos por causa de tudo que nós viemos passando até hoje. Essa luz que Deus nos fala na criação, em Gênesis, é Jesus. É Jesus. E por que essa luz foi retirada da terra e deixou-se o sol e a lua governar? Deus não faz nada pelas metades, meus queridos. Deus ia criar o homem, uma criação que era para dar certo. Mas Deus já sabia do que viria. Mas mesmo assim ele acreditava no homem. Mesmo assim ele acreditava. Ele queria dar uma chance para o homem. Então o que ele faz? Ele cria os luzeiros para governar dia e noite. E ele, Jesus e o Espírito Santo voltam para o reino celeste. Isso não diz na Bíblia, é a interpretação que o Espírito Santo coloca no meu coração. Então Deus diz no final da sua criação, depois de criar tudo que ele tinha criado, que ele já tinha vontade de ter criado, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele cria o homem. Aí a gente já vai voltar para o nosso contexto, porque mais para frente eu quero falar sobre a criação do homem, mas por enquanto a gente vai voltar para o nosso contexto, porque a luz de Jesus, ela é um dos pontos principais dessa palavra que eu estou trazendo para vocês. Mas daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto da criação do homem, mas eu quero voltar para o assunto luz, que é Jesus, porque as trevas estão predominando sobre essa terra. As trevas estão tomando conta de todos os corações nessa terra. E nós, os cristãos, temos por missão, tal qual João Batista também tinha, de endireitar as veredas para o caminho de Jesus passar. Quando Jesus veio para a terra em forma humana, como diz a passagem que nós acabamos de ler, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando ele veio, João Batista tinha preparado as veredas para ele passar. Ele foi para a glória novamente depois da sua morte e crucificação e a sua ressurreição ao terceiro dia. Ele voltou para a glória de Deus. Então, ele nos deixou essa missão, tal qual João Batista, enviado diretamente de Deus a essa terra, ele nos deixou essa missão de poder endireitar as suas veredas para o seu retorno. E qual é essa missão? Pregar o Evangelho aos quatro ventos dessa terra. Que quando o Evangelho for pregado aos quatro ventos dessa terra, a luz de Jesus será vista do ocidente ao oriente. Todos os verão vindo sobre as nuvens, e ele mandará os seus anjos recolher os seus para serem levados para o reino celeste, e todos aqueles que ficarem irão passar pela grande tribulação. Então nós recebemos a missão de levar essa luz de Jesus através da mensagem dele, da palavra dele. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Tentar levar essa luz que é Jesus aos corações daqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão tentando buscar, mas não estão conseguindo. E é por isso que nós vemos dentro desse contexto maravilhoso
que o evangelista João descreve Jesus como luz sobre as trevas, porque aonde ele chega não habita pecado. Aí você me diz, mas como eu posso acreditar numa luz dessa se eu não posso vê-la, se eu não posso tocá-la? Aí nós vamos lá no livro aonde Moisés, me falha uma memória agora o capítulo, mas depois eu posso pesquisar e posto sobre isso, que Moisés pede a Deus, deixe-me ver a tua face, Senhor. E Deus diz a ele, Moisés, você não pode ver a minha face, que se você ver a minha face, você morre. E Moisés diz, Senhor, eu quero ver a tua face, eu preciso ver a tua face. E Deus então diz a Moisés, vai para onde estão aquelas pedras e fica lá. E quando eu passar, você vai me ver pelas fendas, mas só de costas, porque se você me ver, você morre. E por que que isso está sendo introduzido no nosso contexto? Porque a luz que emana de Jesus, ela sim nos cura e nos liberta de toda a escuridão. Mas se nós quisermos contemplar essa face de Jesus, nós também morreremos. Por quê? A Bíblia é descrita nesse momento como aonde habita o pecado, não habita Jesus. Aonde há escuridão, não habitará a luz. Mas aonde a luz habitar, não haverá escuridão. Ou seja, se nós recebêssemos a graça de pegar e sentir o próprio Cristo Jesus na nossa frente, nós morreríamos, mesmo sendo nós cristãos, porque nós também temos pecados, nós também pecamos, nós nos arrependemos e pedimos perdão, sim, mas nós também pecamos, somos carne. A carne é fraca, o espírito pode estar pronto, sim, mas a carne ainda é fraca. Então nós temos que buscar no joelho, na oração, no jejum, buscando a presença de Deus, sim, porque assim nós chamamos a atenção dele para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, e esse milagre da salvação, ele sim vai acontecer nas nossas vidas, mas mantendo-nos fiel ao que Deus nos ensina na sua palavra até o fim. Porque a salvação ela é individual, mas ela não é garantida para ninguém. Você não tem garantia dessa salvação. Por que que você não tem garantia dessa salvação? Porque você pode fazer o caminho correto por anos e anos e anos na sua vida. Um dia você toma uma decisão errada. Um dia você fala algo que não deveria ter falado, faz algo que não deveria ter feito. E essa salvação pode ser tirada de você, sim, por causa de um pequeno erro que você cometeu. Então, vamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes em meio a crises, em meio a pandemias. Vamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. E hoje nós estamos trazendo uma mensagem de verdade, de poder para a sua vida, mas também uma mensagem de alerta. Porque Deus, Ele cria, Ele dá, Ele recebe, mas também Ele é fogo consumidor. Ele é a nossa identidade. Nós não somos evolutivos de nenhum tipo de animal, não. Nós somos filhos de Deus, criação dEle. E como você pode provar isso? Vamos voltar lá em Gênesis e falar um pouco sobre a criação. Aí você vai entender de onde é que vem a sua identidade. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, no primeiro capítulo, ele diz assim, foi feito macho e fêmea. Só que só no capítulo 2 ele diz, ele foi no capítulo 2 que ele formou o homem do pó da terra, mas se no capítulo 1 ele já tinha criado o homem, como que no capítulo 2 que ele formou o homem e o introduziu no jardim do Éden? Meus queridos, não se pode criar nada do que já foi criado. Isso é um fato. Não se pode criar nada do que já foi criado. Se Deus já tinha criado o homem, então a única coisa que ele faltava era formar o homem. Mas se Deus já tinha criado o homem, onde estava o homem? No reino celeste. Entenderam? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No capítulo 2 de Gênesis, ele forma o homem, introduz ele no Éden, depois ele acha o homem muito só, tira uma costela do homem e faz a mulher.
Quando Deus dá o sopro de vida no homem, ele não dá um estalo de dedos, ele simplesmente sopra a vida no homem. Então ele tirou da essência dele para dar ao homem. Então é daí que vem a tua identidade, é daí que vem a minha identidade. Nós somos criaturas criadas diretamente de Deus. O fôlego de vida soprado nas nossas narinas vem direto de Deus, foi diretamente dele, veio do interior dele. E hoje você ainda duvida da graça dele, do poder dele na sua vida. Você ainda duvida daquilo que ele pode fazer por você. Você ainda duvida que ele ainda tem poder para curar na tua vida. Você ainda duvida que ele tem poder para ministrar coisas novas na sua vida. Você foi criado para um reino celestial. Depois você foi formado para um paraíso. Hoje você vive num lugar tal qual você julga ser parecido com o inferno, mas o que te espera depois dessa tribulação nessa terra é um paraíso celestial. Deus, ele não vê primeiro as coisas dessa terra. No Evangelho segundo escreveu Mateus, ele mesmo diz que veja primeiro as coisas do reino dos céus, e buscai primeiro as coisas do reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro os céus. Quando ele criou no início, ele disse que a Bíblia nos diz que ele criou céus e terra. Não foi terra e céus, não. Ele criou primeiramente os céus. Quando Jesus Cristo foi crucificado, que foi dita aquelas palavras, está consumado, o véu do santuário se rasgou, não foi de baixo para cima não, foi de cima para baixo. Então Deus primeiro, ele não vê as coisas de baixo, primeiro ele vê as coisas de cima. Então você foi criado para um reino celestial. E por que eu entendo que nós fomos criados por um reino celestial? Porque se Deus visa primeiro as coisas de cima e não as de baixo, por que ele criaria um ser terreno para levar para o reino espiritual? Por que ele te criaria terra primeiro para depois te levar para um reino espiritual? A tua identidade, ela veio do reino celestial. A tua identidade, ela vem de Deus. Não fuja da tua essência. A tua essência é ser cristão, ser filho de Deus, ser servo do Deus Altíssimo. Se você pega uma planta e a retira da sua essência, que é a terra, ela morre. Se você pega um peixe e o retira da sua essência, que é a água, ele morre. Então, se você sair da presença de Deus, se você se desfazer da presença de Deus, ele tirará de você a presença dele, e a sua essência, que é o Deus vivo, sairá de você e você perecerá. É uma palavra dura? É, mas todo aquele que sai da sua essência morre. Ah, então quer dizer que eu sou cristão e se eu sair da igreja eu vou morrer? Com certeza, meu querido, a tua primeira morte é espiritual. A tua primeira é espiritual. Você pode ter certeza disso. Quando você sai da presença de Deus, a primeira coisa que você perde é a tua espiritualidade. Aí a tua carne vai decaindo com o tempo, a tua vida vai se destruindo com o tempo, até chegar no ponto que tu não suportará mais a dor e poderá, sim, ter uma morte tanto direta como indireta. Ou seja, você pode padecer por uma doença, por uma enfermidade, ou você mesmo tirar a sua própria vida. Porque você saiu da sua essência. E o que eu tenho a te dizer hoje? Permaneça na presença de Deus. Permaneça na essência que é tua, que é Deus. Não se desvie, não saia do caminho. E se você que está vendo esse vídeo, se você ainda não é cristão, preste muita atenção nessas palavras que foram ditas aqui. Volte para a tua essência. Venha para a casa do Senhor. Venha para a essência de Deus, porque a nossa identidade foi Deus quem criou. Foi Deus quem fez. E eu espero veramente que essa mensagem possa ter penetrado no seu coração, tal qual a luz de Jesus penetrou nesse mundo e nos livrou de toda a escuridão e da face do abismo. Eu espero que o Espírito Santo paire sobre a sua vida de uma forma que você sinta a transformação de Deus agindo na sua vida.
Porque quem me dá força para vencer a depressão, quem me dá força para vencer a ansiedade e essas crises que eu venho tendo, não são os remédios, não. É Deus. É Deus quem tem me colocado e me mantido de pé para passar por toda a dificuldade que nós viemos passando. Então eu te digo, eu sou o exemplo vivo de que a presença de Deus, ela salva e ela mantém vivo. Espero realmente que essa mensagem seja útil e que ela atinja o teu coração da mesma forma que atingiu o meu. Eu quero mesmo que Deus possa converter a tua alma e fortalecer o teu espírito. Espírito Santo de Deus, olhe por todas essas pessoas que estão vendo e ouvindo essa mensagem, Senhor. Entra na casa deles, entra na vida deles, meu Senhor, e transforma todas essas vidas, transforma todas essas pessoas, dá a eles uma busca mais característica, meu Pai, da tua vida, da tua palavra, dos teus ensinamentos. Mostra para eles que o Senhor tem uma aliança com eles, meu Deus, e que a identidade deles foi o Senhor que criou. Não deixe que o mal venha predominar sobre eles. E, meu Deus, se eles já tiverem perdido algum parente por causa dessa pandemia, conforta esses corações, meu Pai. Recebe essas pessoas que se foram, meu Deus, na tua casa, recebe eles no teu santo reino e traga-nos a luz de Jesus para nos acalmar, traga o fogo do Espírito Santo para nos acrescer e não nos deixe perecer, meu Deus, nessa escuridão, não nos deixe, meu Pai amado, passar por esse deserto sem fim, sem segurar nas mãos do Cristo Jesus, meu Deus. Cura-nos, liberta-nos, transforma-nos, ó Pai. Enche-nos de amor, de paz. Espanta de perto de nós, meu Deus, todo espírito de depressão e de ansiedade. Tira todo tipo de mal, meu Deus, e toda seta do inimigo que for lançada contra nós, que ela caia por terra pelo nome santo de Jesus, no imediato momento em que o inimigo se levantar, meu Deus. E que ele caia de novo, meu Pai amado, sobre os pés e debaixo do calcanhar do Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, por todos aqueles que estão padecendo e padecendo, meu Deus, nessa terra, por causa do mal que assola sobre ela. Enche-nos com a tua graça e com o teu amor, meu Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. E que você seja cheio da presença de Deus e que Ele possa habitar em tua vida e em tua casa e que nada nesse mundo venha nos conturbar da visão celestial. Em nome de Jesus eu te agradeço pela paciência. Fica com Deus e até a próxima.